Boa tarde, meus irmãos. Coisa boa virar aqui e ver que a casa está quase cheia. Isso é muito bom. Aos nossos irmãos que estão aqui hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos, sejam acolhidos. Aqui é uma casa de oração, onde nós vamos fazer algumas reflexões conforme o Evangelho que o nosso Cristo nos deixou. Não aquele Evangelho que o Cristo escreveu, mas aquele Evangelho que ele vivenciou, onde então os nossos evangelistas foram anotando. Se alguém, meu marido sempre cita isso, né? Se alguém estiver assistindo aquela série, o The Chosen, a gente consegue materializar um pouco quando a gente vai ler sobre o Evangelho, que os evangelistas, eles ficam anotando tudo que Cristo está falando, eles vão anotando tudo que o Cristo está fazendo. Tem o Mateus, o apóstolo Mateus, que inclusive eu vou ler um trecho de Mateus, do Evangelho, que está no nosso Novo Testamento. E o Mateus, então, ele é bastante intelectual na série, e foi assim em sua vida. Ele está sempre escrevendo, e quando Cristo fala, ele pede às vezes para repetir, para que ele possa, então, escrever de uma maneira mais coerente. E nós vamos falar aqui, então, sobre amar os nossos inimigos. E a gente já começa essa reflexão pensando o quanto é difícil para cada um de nós amar os nossos inimigos. Vamos fazer um exercício. Aqui eu vou fazer, às vezes, algumas perguntas para vocês, mas vocês não precisam me responder. Só respondam para a sua consciência, assim como eu farei. Nós amamos os nossos pais, nós amamos os nossos esposos e esposas, nós amamos os nossos filhos, nós amamos os nossos irmãos, nossos tios, nossos primos. E em amá-los, não quer dizer que a gente concorda com tudo que eles fazem, certo? Né? A gente não concorda sempre com tudo. E aí, às vezes, quando a gente não concorda, mesmo a gente amando muito essas pessoas, é difícil. Como é que cada um de nós reage na discordância destas ideias? Eu falei A, meu marido disse B, eu fiquei brava porque eu não concordei, mas eu amo ele, ele me ama, vou respirar fundo, eu vou tentar entender, depois a gente vai conversar, e aí ele vai dizer o porquê que ele disse isso, eu vou dizer o porquê que eu disse aquilo, eu vou entender ele vai me entender e vai ficar tudo em paz, porque afinal de contas, nós nos amamos. E quando esta discordância acontece com alguém que eu não gosto, ou acima de tudo, alguém que eu realmente não concordo com nada, não apoio as suas ideias, não lhe amo, não lhe respeito, ou que nem faz parte da minha vida, mas que eu sei que existe. Como lidar com isso? Então vamos ler um trechinho que nos fala sobre amar os nossos inimigos. Aprendeste o que foi dito: amarás vosso próximo e odiarás vossos inimigos. Isso foi dito. Porém Cristo disse: e eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão o vosso irmão, o que fazeis nisso mais do que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus.
Por que Jesus cita no início que nós aprendemos o que foi dito: amarás o vosso próximo e odiarás o vosso inimigo? Porque Moisés, nas leis de Moisés, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda lá no início sobre Moisés, nas leis mosaicas, a regra era: ama quem tu ama e odeia quem tu odeia. Depois veio um outro profeta chamado Maomé, e ele, erroneamente, também ensina a mesma coisa: amarás o vosso próximo e odiarás o vosso inimigo. E então, esse trecho do Evangelho começa a nos falar sobre o amor. Moisés mandava odiar os inimigos, né? E aí, Maomé também. Então, eles foram vítimas da sua própria ignorância, daquela época, do seu tempo, né? Eles não puderam, então, deixar para a humanidade esta sublime lição de amor que Jesus veio trazer, né? Transformando-se, como era de se esperar naquela época, em motivo de escândalo. Por que naquela época motivo de escândalo? Porque de lá que começaram, desde então, né? Não que não existissem brigas e guerras, mas se nós falarmos das diferenças que nasceram de diferenças religiosas, na época, hoje a gente tem Israel e Palestina em guerra, e essa guerra é a vida toda. Odeiam judeus, odeiam cristãos. Nós tivemos as cruzadas, matar todo mundo, matar quem não é cristão. Tivemos o período de matar todos os cristãos. Por que essas guerras? Por que estes conflitos tão grandes? Pela discordância de opiniões, por não concordarem que as regras sejam assim ou assado. E o que impera quando nós não concordamos e ficamos com ódio e com raiva do nosso irmão? O que impera dentro de cada um de nós? Vamos nos colocar no lugar destes governantes. Quando um fala que é assim e o outro fala que é assado, o que impera? Uma coisa chamada orgulho. E quando somos nós, no dia a dia, a gente, será que não tem orgulho também? Eu disse que não concordo, eu disse que não é assim, e fulano me afrontou dizendo que é assim. Será que não foi o orgulho também? Na grande maioria das vezes, sim. É o nosso orgulho. É o nosso orgulho que faz ferver o sangue nas veias e pensar. Por vezes, a gente chega a ouvir pessoas dizendo: como que fulano ousa me desobedecer? Ou como que fulana ousa discordar de mim? E nos nossos conflitos no dia a dia, com os ditos inimigos, com aqueles que a gente já não tem uma boa relação, às vezes também mesmo no seio familiar, ou com colegas de trabalho, ou com colegas com amigos na família, onde um se dá muito bem e o outro não. Puxa vida, eu não gosto do fulano. Fulano faz uso de drogas. Por que nós permitimos que fulano venha na nossa casa? Ah, mas fulano é meu amigo, eu gosto do fulano é bom, fulano é isso. E aí fica o fulano no meio da raiva, no meio do conflito, no meio do desamor. Vocês sabiam que quando nós sentimos raiva, se ela entra na nossa corrente sanguínea, se transforma num ódio, e isso aumenta a adrenalina e nos faz um mal que vira veneno na nossa corrente sanguínea? Há pesquisas médicas que indicam sobre isso, que as nossas emoções elevadas a um grau de raiva e ódio
nos levam a doenças. Há casos onde já foram feitas pesquisas, na maioria das suas vezes nos Estados Unidos, onde se pesquisou mulheres que tiveram câncer de mama. Foram feitas pesquisas daquelas que tinham se divorciado e aquelas que não, que eram solteiras ou eram casadas. E aí separaram em 2 grupos, as solteiras ou casadas e as separadas, divorciadas. O índice de cura das casadas e solteiras, ele era muito maior do que das separadas e divorciadas. E aqui, o critério estatístico não tem nada a ver com o estado civil delas. Mas sabe qual era o fator relevante destas mulheres separadas, divorciadas, e que tinham menos índice de cura? Alguém arrisca? A raiva. O não perdoar. O fato de não perdoarem os seus ex-companheiros fazia com que estas mulheres não conseguissem obter a cura do câncer. A gente consegue mensurar o tamanho disso? A pessoa conviver com uma doença que muitas vezes pode levar à morte, ao desencarne, devido ao tamanho da sua raiva, da falta de perdão dentro do seu peito. Vou falar de uma pesquisa feita com homens, num índice de câncer do estômago. A maioria dos homens que tinham o câncer e que tinham dificuldade de cura, na sua maioria, em conversas e pesquisas realizadas, estes homens tinham problemas com ex-esposas e com filhos e mães e pais. Ou seja, foi feita uma pesquisa com base apenas na doença, mas foi feita uma entrevista com cada um. E aqueles que diziam, não, eu me relaciono bem com todo mundo, eu não tenho problema, eu sou casado, eu estou bem com os meus filhos, com os meus pais. Estes homens, na sua maioria, tinham um índice de cura do câncer muito maior do que aqueles que relatavam que tinham sido traídos pelas esposas, tinham se separado com brigas e conflitos por heranças, tinham brigado com os pais por causa de heranças e conflitos na divisão de bens, não se davam com os irmãos por causa da divisão de bens, ou por causa da divisão dos cuidados com os pais, ou tinham filhos que não se relacionavam mais. E com todas essas pessoas eles tinham muita mágoa, porque eles achavam que eles deveriam ser procurados para que lhes fosse pedido perdão. E como essas pessoas não lhes procuravam, eles não conseguiam perdoar. Bom, a gente começou aqui essa pequena reflexão falando sobre o amor aos inimigos, que o Cristo nos deixou a lição, e estamos falando em câncer, para nós entendermos a dimensão que os nossos sentimentos fazem na nossa corrente sanguínea. Então, meus irmãos amados, antes de passar para o próximo tópico, eu gostaria de lhes fazer um convite, que nesse momento, quem quiser, feche os seus olhos e mentaliza aquela pessoa ou aquelas pessoas que você não consegue perdoar. Aquela ou aquelas pessoas mais improváveis de perdoar que você tenha na sua cabeça. Se você quiser fechar os seus olhos, imaginar esse rosto e por um breve exercício lhe desejar o bem, por mais difícil e doloroso que seja. Se você conseguir fazer este exercício, meu irmão, você está se preparando a seguir o ensinamento de Jesus e amar o vosso inimigo. Por mais difícil e doloroso que seja, nós precisamos diariamente fazermos esse exercício de amar e perdoar,
mesmo quem não tem a menor condição de voltar a ter uma amizade conosco. Porque este mal faz mal para nós. E quando a gente fala em perdoar, a gente não está falando em voltar a ter uma relação de amizade, de carinho, ou mesmo respeito na proporção que nós tínhamos quando tivemos os problemas. Não, a gente está falando aqui em perdão. Quando a gente faz assim, ó, respira fundo e já não dói mais. Quando a gente libera o nosso peito daquela mágoa e daquela dor. Libertar. Quando a gente perdoa, quando a gente consegue amar a quem nos fez mal, nós estamos liberando a nós mesmos em primeiro lugar. E depois o nosso irmão. Que não haverá mais laços conosco nesse ódio. Quando nós respirarmos fundo e de verdade perdoarmos, nós vamos soltar-lhe o elo. E esse irmão que estava acostumado a receber o nosso ódio, aos poucos vai se afastando de nós, pois não vai mais ser alimentado o seu ódio. Até que ele também não vai lembrar mais das mágoas conosco e haverá essa libertação entre ambos. Então, que nos nossos lares, nesta primeira parte de reflexão, nós façamos este exercício cada dia, um pouquinho, por mais difícil que seja, de emanar boas vibrações e bons pensamentos àqueles irmãos que nos fizeram mal. E aqui, nesta primeira parte, nós estávamos falando dos irmãos encarnados, porque agora eu convido vocês a nós refletirmos nesse segundo momento quanto aos irmãos desencarnados. E aqui também não são necessariamente todos aqueles que nós conhecemos. A maioria de nós que está dentro da casa espírita acredita em reencarnação. Quando cremos em reencarnação, sabemos que nessa existência aqui em 2024, não é a primeira vez que nós estamos encarnados. Nós já tivemos outras oportunidades. Só que a gente, felizmente, não lembra das outras vezes. A gente está lembrando do que acontece agora. Mas e aqueles irmãos que com a nossa vibração, mesmo sem nós nos lembrarmos, aqueles desafetos de outras encarnações, vêm nos cobrar, vêm na mesma vibração e sintonia que nós, nos cobrar tudo de mal que nós já lhes fizemos. Porque assim, eu não sei se todos vocês vão concordar comigo, mas a maioria de nós que está aqui encarnado, a gente não foi sempre bonzinho. Nós já tivemos os nossos pedaços de dificuldade. Se hoje nós, quem sabe, já estamos um pouco melhores, nós estamos na nossa melhor versão. Eu não quero lembrar quem eu fui na última encarnação. Realmente não gostaria. Porque nessa já foi difícil encontrar o caminho. Não que eu já cheguei lá, mas eu já sinto que estou no caminho. Então, meus irmãos, existe uma sintonia de ódio dos nossos desencarnados para conosco e, por vezes, de nós, os encarnados, para com eles. Se, nesta encarnação, o nosso desafeto já desencarnou, é o mesmo exercício, o exercício de perdoar-lhe. Porque, às vezes, acontece assim, um desafeto nosso, e quando eu falo desafeto, novamente, é daqueles irmãos que a gente discordou, teve problema e não conseguiu amar. Se esse já desencarnou, não pensa que tudo passou e acabou, porque não é assim que funciona. Se quando a pessoa desencarnou, nós estávamos muito frustrados, magoados com ela, e a gente continua na vibração do tipo, fulano não é porque desencarnou que virou santo. E aí já vem aquela magoinha aqui dentro.
Então, nesse caso, da nossa parte, para com o desencarnado, a gente precisa melhorar o padrão vibratório, porque assim, existem obsessões. Todo mundo sabe aqui o que é obsessão? Se alguém não souber e quiser dizer, tá tudo bem, a gente vai explicar. Obsessões, bom, tudo bem. Então, todos nós sabemos mais ou menos como é que é a obsessão. Se existir obsessão, é preciso dizer que nós não somos vítimas de uma obsessão. Por quê? Porque nós entramos no mesmo padrão vibratório que aquele irmão desencarnado achou em nós uma vibração meio baixa. Ali ele achou afinidade para ficar próximo de nós e nos obsediar no sentido de nos cobrar coisas ruins que já fizemos em outros momentos e estarmos ligados. Ou, se o obsessor somos nós, porque por vezes pode acontecer, o irmão já desencarnou, está lá na espiritualidade, tentando galgar os seus caminhos e se preparar, e nós ainda ligando ele no pensamento e dizendo, ó, tu tá aí, mas eu não te perdoei. Se for esse o caso, o exercício é o mesmo. Fecha teu olho, mentaliza a pessoa e faz todos os dias o exercício para o perdão. Mas se a obsessão vem de lá, porque nós, de alguma forma, estamos entrando na mesma sintonia. E aí eu vou dizer uma frase que eu ouvi, e o Haroldo Dutra Dias, ele fala bastante sobre isso também. Raul Teixeira também fala. Não é fácil ser cristão. Não é fácil ser espírita. Por quê? Porque a gente tem que olhar para nós mesmos. A gente tem que olhar para os nossos erros. Nós precisamos nos olhar. Caso contrário, a gente não vai conseguir evoluir. A gente não vai conseguir melhorar. A gente não vai conseguir passar de fase. Sabe os nossos filhos, ou a galera de casa que gosta de jogar videogame, que a gente precisa passar de fase para poder ir para a próxima etapa? É mais ou menos assim. A Joana de Ângeles, ela nos fala que quando a raiva aparece, a gente não deve se culpar por isso, e que vale chorar, e que o choro faz bem. Vale lembrar que uma prece em busca do auxílio nosso e dos irmãos que a gente está com dificuldade, nossa, isso faz um bem incrível. E essa prece a gente vai recorrer a quem? A espiritualidade maior, os nossos mentores, os irmãos da espiritualidade superiores. Pode direcioná-la a Jesus, mas pedindo por nós e por aqueles que já estão com dificuldade, né, no perdão e no amor de fato, né, esses inimigos. Então a gente conclui que o que nos faz mal não é sentir raiva, mas é ressentir. Como a Joana de Ângeles nos disse, a gente pode sentir raiva. Senti raiva, fiquei bravo, chorei, passou, respirou, foi. Agora, dali a 1 hora vem de novo. Dali a 2 horas vem de novo. Amanhã vem, e aquele ressentir, ele acaba causando tanta dor que quase por momentos, dependendo do tamanho da mágoa e da raiva, ele nos faz dá vontade de, parece que a gente vai explodir. Sabe aqueles dias que no trabalho não dá nada certo e que de repente parece que alguém ou um chefe implicou com a gente? Tudo que a gente faz, aquela pessoa ou aquelas pessoas discordam e apontam o nosso erro. Por mais que não seja uma pessoa que você odeia no dia a dia, naquele momento tu tá com raiva, tu tá com dificuldade de te relacionar. E aquilo fica uma pressão na cabeça. Então respira fundo e pensa que talvez a tua vibração não esteja tão boa. Porque querendo ou não, nesse momento de dificuldade, o teu irmão, lá do colega do trabalho, como eu dei o exemplo,
ele acabou virando teu inimigo na discordância. Sobre não concordar com o que as pessoas fazem e a gente ficar magoado, eu lembrei de uma história que eu acredito que todo mundo conhece do Chico, mas eu vou contar. Que é a história do cachorrinho, né, do Chico. O Chico tinha um cachorrinho que era muito companheiro, Chico Xavier, né? Ele tinha um cachorrinho que era muito companheiro dele, estava sempre com ele. Inclusive, por vezes, que ele estava psicografando, o cachorro estava lá, aos pés dele, próximo dele. Só que com o passar dos anos, o cachorrinho adoeceu. E os anos foram passando e ele foi ficando doente. Foi ficando debilitado. Já estava bastante choroso, gemendo, já estava com dor. E o Chico, dentro do possível, cuidava dele, dava carinho, pegava ele no colo, deixava ele lamber. Mas o cachorro ficou muito doente. A irmã do Chico, na casa onde ele morava, ainda em Pedro Leopoldo, ela ficou com pena do cachorrinho e com pena do Chico também, porque o cachorro estava sofrendo bastante, chorando bastante, e não tinha o que fazer. O cachorrinho ia acabar morrendo. E o que ela fez? Para poupar o cachorro, ela sacrificou o cachorrinho. Só que o Chico, quando ele chegou, ele sentiu falta do cachorro e ele perguntou, e toda a família ficou toda sem graça, toda sem jeito. E daí a irmã tomou coragem e disse: "Ah, Chico, ele estava sofrendo muito." Nossa, por mais que a gente ouça falar somente de coisas boas do Chico Xavier, ele era um ser humano. Ele ficou com muita raiva da irmã dele, que ele não achou justo. Ele achava que o justo seria, por mais que o cachorrinho tivesse envelhecido, deixar ele morrer, o Chico cuidaria dele até o final. Mas ela sacrificou o cachorro. E o Chico ficou com raiva. Raiva. Mas, sabe, dizem os estudos e comprova-se que se tirar uma foto da nossa aura, a gente enxerga. Existem estudos específicos sobre isso. E do Chico, se fosse tirar uma foto, naqueles dias de raiva da irmã dele, a coisa estava tão embaçada, tão escura, que ele não conseguia, o Emmanuel não conseguir se aproximar. O Emmanuel, o mentor dele, conseguia. Mas o Chico não conseguia se concentrar para o trabalho, porque ele estava envolto a muita raiva pela sua irmã. E como eu falei, como a Joana nos fala, além de sentir raiva, ele ressentia todos os dias aquela raiva. E aquela situação foi passando, passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana, e o Chico não estava conseguindo trabalhar direito e o Emmanuel já estava preocupado. Aí a gente sabe que a intenção da irmã do Chico era boa, mas magoou e ofendeu o Chico. Aí o Emmanuel chegou para o Chico e falou: "Chega, hoje a gente vai resolver essa situação aí da raiva." Porque daí a irmã do Chico, ela estava se sentindo muito culpada. E os dois estavam emanando um para o outro muita energia ruim, digamos assim, porque ela pensava assim: "Nossa, eu fiz o melhor pelo cachorro e o meu irmão está com raiva de mim." Então ela ficava magoada com o Chico. E o Chico com raiva dela porque ela tinha matado o cachorrinho. Enfim, Emmanuel chegou para o Chico uns dias depois e disse: "Chico, chega, vamos resolver essa situação. Tu vai ter que perdoar a tua irmã." Ele falou: "Não vou perdoar ela matou o cachorro." "Chico, se tu tem noção de que se tu continuar assim, vai comprometer todo o nosso trabalho, que a gente já tem construído até aqui, tu vai fazer o seguinte, Chico, tu vai descobrir o que a tua irmã mais quer e tu vai dar de presente para ela." Imagina, gente. Ele estava morrendo de raiva dela, como é que ele vai simplesmente escolher um presente para dar para a pessoa que ele está com raiva? "Não vou." O Emmanuel falou: "Tu vai." E eles discutiam bastante um com o outro, o Emmanuel dizendo para ele: "Sim, tu vai fazer." Bom, depois de discordar bastante, acho que Chico entendeu que não era uma boa ele ficar discutindo muito mais com o Emmanuel, porque o Emmanuel não ia abrir mão. O Chico foi lá, então, ainda com raiva, descobrir o que a sua irmã mais queria.
E ele descobriu que ela queria muito uma máquina de costura nova, que a dela era muito antiga e estava quebrada. Aí o Chico falou, eu não tenho condições, olha, eu ganho muito pouco. Emmanuel não ficou com pena e deixou. O Chico foi e comprou a abençoada da máquina para ela. Só que assim, gente, o que aconteceu de transformação na hora? Quando o Chico chegou em casa e entregou a máquina para ela se tomou de um amor, de um amor, de um amor, de uma gratidão, porque era cara, tanto que o Chico passou mais de um ano pagando aquela máquina. Ela ficou tão encantada que toda a mágoa que ela tinha e todo o ressentimento que ela ficou por se sentir ofendida pelo Chico, passou tudo na hora. Ficou tudo limpo, livre, iluminado. O Chico, por sua vez, que era uma pessoa maravilhosa, quando ele viu o amor dela, a gratidão, a felicidade dela, ele se comoveu, ele se encheu de compaixão, ele abraçou ela e sentiu um amor profundo. E ele nem se deu conta, mas ele tinha perdoado ela. Por isso eu convite mais uma vez aos irmãos, para que a gente faça o exercício. Não vai ser todas as pessoas que nos ofenderam ou que nós ofendemos que vão vir nos dar um abraço e pedir perdão. Então, mesmo que elas não venham, vamos perdoá-las. Vamos perdoá-los, porque os nossos inimigos são nossos irmãos. Tem uma frase, quando a gente tem mágoa das pessoas, que a gente faz assim, não sei se hoje em dia ainda se fala, né? Mas se falava muito assim, isso aí eu vou levar para o túmulo, né? De estar com muita raiva, muito magoado com as pessoas, com alguma ou com algumas pessoas, de dizer, eu não vou perdoar, isso eu vou levar comigo. E daí aqui no resumo do Evangelho nos diz, Deus o livre, tomara que não. Porque a gente não sabe o quanto nos faz mal a gente carregar dentro do nosso peito todas as mágoas, né? E todo o ressentimento. E depois, a atitude, uma atitude pequenininha que cada um de nós fizer, a gente consegue transformar. Porque, e se foi eu ofensora? E se eu ofendi algum de vocês aqui? Como é que fica? Eu também. E se cada um ofendeu alguém? O ofendido também está lá remoendo mágoa. E a gente dizendo, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. Só que na hora de nós decidirmos, não sei se a gente decide, mas na hora que a gente constata que não consegue entrar em acordo ou que não consegue perdoar, ninguém vai abrir mão, por isso que da sua razão. E é por isso que existem as guerras. Alguém vai ter que ceder. E às vezes não precisa nem ceder falando. A gente pode começar a ceder no sentimento, né? Quem sabe nem precise ter um pedido de perdão formal, frente a frente, desde o momento que a gente decida perdoar. Porque se cada um de nós fizer um pouco, a gente consegue mudar o todo. Hoje, a grande lição que Cristo nos traz com esta reflexão do Evangelho de amar os nossos inimigos, ele quer dizer o quê? Que nós todos devemos nos amar e nos respeitar, sem distinção de classe, de cor, de gênero, de país, de religião, ou seja lá quais forem as diferenças que existam entre nós. Porque o Brasil não tem tantas diferenças de religião e guerras, aliás, desculpa, o Brasil não tem guerras como existem nos outros países, mas tem muita distinção de religião. Eu sou cristã e nós, enquanto espíritas, sabemos que existem cristãos católicos, evangélicos, umbandistas, nem sei dizer todas as classificações que são cristãos, mas existem. E aí existem os irmãos que são budistas, e aí existem os irmãos que são muçulmanos, eu nem sei, tem o judaísmo, eu nem sei, eu nem tenho conhecimento de todas as religiosidades que existam, mas o que eu sei é que se você está do meu lado ou na minha frente, é de outra cor do que eu,
e você tem outra religião, você é meu irmão. E é isso que Jesus quer nos dizer. Com um pouco de cada um, a gente vai conseguir transformar o mundo. E a lição para nós que fica desta reflexão do Evangelho é: eu vou conseguir perdoar quem me ofendeu? Eu vou conseguir ser perdoado por quem eu ofendi? A paz, suprema aspiração da humanidade, não será conseguida na Terra por um decreto de anistia de governantes prepotentes e belicosos. Os antigos romanos assim se expressavam: se queres paz, prepara a guerra. Hoje sabemos que a força e a violência jamais nos trarão a paz. Ela só será conseguida quando for plantada em nossos corações. De nossa paz individual depende a paz coletiva. Esse é um trabalho árduo, demorado, que depende de cada um de nós. Lembremos a história do passarinho, que em meio ao grande incêndio na floresta, levava em seu bico uma gotinha de água para apagar o fogo. Passamos como ele, em meio ao incêndio da violência e do desamor que invade o nosso mundo, levemos sempre nos lábios e nas nossas atitudes um sorriso, um gesto de carinho, uma palavra de perdão, um minuto de boa vontade, uma fração de indulgência, de perdão, para somar-se ao esforço de todos os que querem a renovação deste planeta. Uma gota de amor por segundo pode salvar a Terra. Meus irmãos, estas eram as reflexões que eu trouxe nessa tarde e noite de hoje sobre amarmos os nossos irmãos, que hoje ou nesse momento estamos chamando-lhes de inimigos. Que a paz e o amor do Cristo permaneçam em nossos corações.